Vamos lá. Para o pessoal que já terminou o texto O Mito de Descartes, eu sugeri um primeiro texto sobre a questão histórica da psicologia, que é o capítulo A Nova Psicologia, desse livrinho aqui, muito conhecido, é um manualzinho, é bem daquele jeito que eu falei que a gente não ia ler, mas que eu queria trazer, só para a gente ter um panorama histórico. Esse não é meu forte, então eu queria números e pra vocês terem uma noção dos nomes e tal. E eu também queria trazer uma discussão para vocês, que é a discussão justamente que eu comecei lá no começo e que o Politzer, que é um texto que vocês têm no sistema de vocês, chama muita atenção, que é a discussão de que espécie que é ciência. E voltar à discussão que é as concepções, os mitos, o senso comum de sujeito que a gente produz no interior da psicologia. Veja, eu sou muito otimista, ou eu sou muito discreto em dizer que para a gente poder ser psicólogo, a gente tem que se desfazer desses mitos e desse senso comum. Porque a verdade é que nem todo psicólogo faz isso. A gente tem um problema muito sério nesse sentido de ter uma formação da qual muitos ainda saem preocupados com esse mito da dupla natureza humana, corpo, mente, ou então preocupados com a coisa da essência humana, ou preocupados com se encontrar com a totalidade do ser, ou coisas assim que são completamente derivadas dos sistemas ideológicos nos quais a gente, enfim, circula, né? E não tão assim ligados e atunados e focalizados no seu objeto de pesquisa. Muito bem. Então, a gente tem que conversar sobre essa afinação, esse precisamento do nosso senso do que é ciência e do que é um processo científico. E eu queria trazer essa questão do Wundt e do laboratório justamente porque é um caso muito interessante para ver justamente essa questão. Olha só vou ler um parágrafo aqui na página 81. A psicologia de Wundt recorreu aos métodos experimentais das ciências naturais, particularmente as técnicas usadas pelos fisiologistas. Wundt adaptou esses métodos científicos de investigação aos objetivos da nova psicologia e passou a estudar o seu objeto da mesma maneira como os cientistas físicos estudavam o seu. Assim, o espírito da época no campo da fisiologia e da filosofia ajudou a moldar tanto o objeto de estudo da nova psicologia como seus métodos de investigação. Muito bem. O que eu queria sugerir é que o espírito científico é diferente da rigidez científica. Entende? Vou dar um exemplo. Quando Lacan foi expulso da Sociedade Francesa de Psicanálise da época, ele estava sugerindo algumas coisas muito interessantes sobre a prática da clínica. Por exemplo, as sessões na época eram de 50 minutos exatamente, mas ele descobriu que não era necessariamente o tempo que era a melhor forma de medir o tempo da sessão. Por quê? Porque o Freud tinha falado de uma das características do inconsciente que era a atemporalidade. Ou seja, que as coisas não acontecem cronologicamente para o inconsciente. Tipo assim, quanto mais eu falar, melhor vai ser. Ele descobriu que às vezes uma pessoa falava alguma coisa e ela tinha que ficar ali, ela tinha que ficar com aquela coisa, ela tinha que cozinhar com aquela coisa uma semana. Entendeu? Então, ele faz uma escolha deliberada de método de acordo com o espírito daquilo que o objeto exigia. Então, em vez de ser rígido sobre o objeto dele, ele era rigoroso. E tem uma diferença entre ser rígido e ser rigoroso. Entende? Ser inflexível e ser cuidadoso. Então, eu estou querendo sugerir que a ciência, e especialmente a psicologia, exige que a gente seja menos rígido e mais rigoroso. Menos assim automático no nosso positivismo, menos assim certo de que o objeto deve ser objetivo e que a nossa posição deve ser neutra, e muito mais preocupado com
a especificidade dessa ciência. Porque uma coisa que a gente não descobre até, às vezes, lá para a pós-graduação, é que nenhuma ciência se faz igual a outra. A ciência não é uma só coisa que se faz em todos os assuntos. A ciência é um campo político que se organiza mais ou menos a partir de certos pressupostos fundamentais, muito básicos, e cada um faz do jeito que pode. Quer ver? Tem até um exemplo. Peraí. Olha só o que o Peixe diz sobre a ciência. Aqui ele está diferenciando não a psicologia, mas a história. Tá? Ele está falando a mesma coisa que eu estou falando sobre a psicologia, sobre a história. Olha só o que ele fala. Ele fala assim, ó. Vamos parar de supor que as coisas a saber que concernem o real sócio-histórico formam um sistema análogo à coerência conceitual de Galileu, galileana, ou seja, da física, né? E procuremos medir o que esse fantasma sistêmico, essa vontade de fazer ciência, esse fantasma sistêmico implica. O tipo de ligação face aos especialistas de todas as espécies e instituições e aparelhos de Estado que os empregam. E a gente tem que ser crítico não para se colocar a si mesmo fora do jogo ou fora do Estado, mas para tentar pensar os problemas fora da negação da interpretação. Isso é, encarando o fato de que a história é uma disciplina de interpretação e não uma física de tipo novo. Peixe, o que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte: a gente tem que parar de pensar na história, e aí eu reformularia para nós, a gente tem que parar de pensar na psicologia como uma física de um tipo novo, ou uma matemática de um tipo novo, alguma coisa que vai ser resolvido pelos mesmos procedimentos e pelos mesmos sistemas. E aí o Politzer, que vocês têm o texto no sistema, é muito claro sobre isso. E eu vou citar uma parte aqui do texto, porque veja, ele está descrevendo essa questão da nova psicologia, que vocês têm o texto aí descrevendo como é que aconteceu, ele tem a ideia de que justamente o que a nova psicologia estava tentando vencer era esse problema da introspecção. Quer dizer, de que como é que você faz uma ciência quando você não consegue ver o objeto, a pessoa só pode relatar para você? Então é linguística, é o que o cara está falando, não é psicologia, né? Então ele está querendo resolver o negócio da introspecção através da coisa dos aparelhos de fisiologia, dos métodos da medicina ou da matemática ou sei lá o que. Quer dizer, esse é o grande engodo, é tentar tratar o sujeito como você trataria uma fórmula matemática, como você trataria entendeu? Olha só o que ele fala. E aqui ele é bastante otimista, olha só o que ele fala. A história da psicologia nos 50 últimos anos não é, portanto, como se costuma afirmar no início dos manuais de psicologia, a história de uma organização, mas a de uma dissolução. E aí no fim ele fala o seguinte, ó, isso é no aforismo 7, tá? Para quem quer achar. No finalzinho desse parágrafo ele fala o seguinte: compreender-se-á, então, o que parece incrível agora, que o movimento psicológico contemporâneo não é senão a dissolução do mito da dupla natureza humana. E aí no aforismo 8, bem no finalzinho, ele completa dizendo assim: portanto, falta alguma coisa. O reconhecimento claro de que a psicologia clássica nada é senão a elaboração nocional de um mito. Veja, o que a gente estava falando na aula sobre o mito de Descartes? A ideia de que tem muitos conhecimentos que são do senso comum, que circulam, que a gente vai pegando, a gente vai construindo as nossas concepções do que é a psicologia, e esses conhecimentos eles são construídos historicamente. É isso que o Politzer aqui está chamando de um mito. Então ele diz, eu vou repetir, o reconhecimento claro de que a psicologia clássica nada é senão a elaboração nocional de um mito. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, que a psicologia desse período laboratorial, ou mesmo do período anterior, que é essa psicologia da introspecção, dos sentimentos internos e tal, são elaborações nocionais, quer dizer, são
transformações no jargão científico, são transformações na lógica científica de um mito. Essa coisa, esse conhecimento de senso comum, de um mito do senso comum, que é esse mito do sujeito da razão, do sujeito da consciência e assim por diante. Então, veja, ele está sugerindo o seguinte: a história da psicologia, na verdade, é a história do percurso de dissolução desse mito, que é, eu vou citar de novo, o mito da dupla natureza humana. Qual que é a dupla natureza humana? Ora, justamente a natureza da qual a gente estava falando no texto do mito de Descartes. Essa natureza que divide as coisas e faz a gente funcionar a partir do pressuposto de que o sujeito não está no mesmo lugar que a sua vida está, que o espaço público está, ou que o sujeito é alguma coisa de outra espécie, ou, vou dizer isso de outra forma, que o sujeito é a essência ou a origem das experiências, dos sentimentos, das percepções, das concepções. O que ele está dizendo é, essa dupla natureza, ela é um erro de categoria importante justamente porque ela faz esquecer o fato de que o sujeito, é importante que a gente entenda que o sujeito é justamente essa espécie de coisa que acontece como resultado de algum tipo de existência. Ou a existência do organismo no meio, ou a existência do sujeito com a sua experiência do recalque, ou enfim, e assim por diante, dependendo da abordagem. Mas que, veja, o sujeito não está dado como condição de possibilidade para as experiências, mas é justamente a relação de certos elementos que produz o sujeito. Então ele não é de dupla natureza, né? Ele é... Muito bem. Então, a ideia de pensar a nova psicologia, além de ter uma noção mais ou menos de como é que foi a história do nascimento da sua disciplina, é também entender um pouquinho sobre o que estava se tentando fazer, como que estava se tentando transformar um certo mito, uma certa ideia de senso comum de sujeito num discurso científico, entendeu? Então, gente, acho que por enquanto tá bom. Eu vou continuar alimentando o sistema lá e só vou mandar mais um videozinho com algumas questões que vocês trouxeram na primeira parte do nosso exercício e aí a gente continua o trabalho a partir daqui, tá bom? Mandem suas dúvidas, alimentem o sistema com seus comentários e vamos continuando. Beijo, beijo, beijo.